Pessoal, o terceiro trimestre de 25 se encerrando, bolsas no azul, Nova York aqui, lá fora 14% de alta no ano, aqui próximo a 40% em dólar de alta no ano, mas surgiram algumas discussões de curtíssimo prazo. Do lado macroeconômico, a gente vai falar do shutdown, paralisação da economia americana, tema que já perdurou o mercado já algumas vezes durante os últimos anos, e a gente vai falar depois desse rally sobre as oportunidades que existem na renda variável aqui no Brasil. É agora no radar do investidor. Bom ter vocês aqui para a gente falar sobre o que é shutdown. Minha querida amiga Luísa Paparunes, economista do BTG Pactual. Legal, valeu pessoal, muito bom estar aqui de novo. Vamos falar sobre esse assunto muito relevante da economia americana. Boa. E para a gente falar das oportunidades que ainda existem no mercado de renda variável no Brasil, também minha querida Larissa Quaresma, CFA, analista da Empíricos. Um prazer estar aqui, Brunão. Obrigada pelo convite. Vamos falar aí de rotação para emergentes que continua, né? Maravilha. Vamos nessa. Lu, já puxando esse gancho do shutdown. E até fica o convite aí para quem está escutando. A Lu, você divulgou um relatório ontem, não foi? Exatamente. Então tá fresquinho. Lu, acho que o primeiro ponto, muita gente acho que às vezes confunde, primeiro, o que é o shutdown. Então, talvez uma definição aqui clássica. Sim. Do que significa isso aqui na prática. Acho que vale também trazer, né, isso já é um fantasma que já apareceu várias vezes nos últimos anos. Várias decisões na madrugada, né, resolvendo o shutdown. Então, se você puder contextualizar aqui para a gente um pouco sobre isso, né? Como é que funciona o mecanismo da economia americana, o que a gente pode aguardar nos próximos capítulos. Bom, vamos lá. Acho que é exatamente, né, como você comentou, isso não é algo não usual nos Estados Unidos, tá? É que quando acontece, tá em todas as manchetes, tá em todos os jornais, mas isso, na verdade, desde 1981 já aconteceu 15 vezes, tá? Então, assim, é algo que a gente sempre discute, parece que a gente sempre tá ali na beira de um novo shutdown, aí eles resolvem na madrugada, a gente não tem, mas dessa vez efetivamente aconteceu esse shutdown. Então vamos lá, o que é o shutdown? Né? Então, um pouco diferente dos outros países, o ano fiscal dos Estados Unidos termina dia 31 de setembro, dia 30 de setembro né, do ano, e o ano fiscal começa dia 1º de outubro. Então, eles têm o ano fiscal começando em períodos diferentes do que o restante do mundo. O que acontece? Até esse último dia do ano fiscal, eles têm que ter aprovadas as 12 leis de apropriação, que a gente chama, que é o que vai definir o gasto discricionário do governo americano, que vai definir o que cada departamento ali do governo americano pode gastar no ano fiscal seguinte. Normalmente, eles nunca conseguem aprovar essas 12 leis orçamentárias, essas 12 apropriações, até o final do ano fiscal. E com isso, normalmente, eles aprovam o que eles chamam de Continuing Resolution, que é uma legislação que vai manter o financiamento do ano fiscal anterior até que eles aprovem todas as 12 legislações específicas de financiamento de cada um dos braços do governo americano. O que aconteceu dessa vez? Eles não aprovaram nenhuma das 12 leis orçamentárias. Não tem absolutamente nada dessas leis aprovadas. Ou seja, o governo americano entra em um shutdown completo. Então, nenhum departamento tem uma descrição de qual deveria ser o seu gasto para o seguinte ano fiscal, então eles paralisam. Entendi. Qual que é a diferença desse shutdown para, por exemplo, o último shutdown que foi de 2018 2019? Em 2018 e 2019, eles já tinham aprovado 5 das 12 leis de apropriação. Ou seja, 75% do governo americano já estava ali com a sua legislação de financiamento aprovada. Então, a gente chama de shutdown parcial, só algumas agências paralisaram. Então, os dados macro continuaram, enfim, o distúrbio é menor, tanto que durou 35 dias o shutdown, porque é um shutdown parcial, são algumas agências só que paralisaram. A última vez que a gente teve um shutdown dessa magnitude foi em 2013, durante, né, o governo do Obama, em que foi um shutdown de 16 dias. Então, completo, ficou paralisado, né? Completo. Então, foram Uhum. mais ou menos 2 semanas ali de shutdown. A gente está agora, então, num cenário mais parecido com esse de 2013. Ou seja, não tem nenhuma lei de apropriação aprovada. Ou seja, nenhum departamento tem o seu financiamento aprovado para o ano. Significa que o governo americano parou completamente? Não. Porque você tem os serviços essenciais que têm que continuar funcionando. Militares, enfim, imigração. Tem diversos serviços tradicionais que continuam, mas a maior parte do governo paralisa. Por isso que a estimativa, né? O que acontece nos Estados Unidos? Como eles têm um mercado de trabalho muito flexível, você faz uma demissão temporária.
Então, você demite quase toda a força de trabalho do governo, mantém os serviços essenciais, essas pessoas ficam demitidas durante o período do shutdown. Quando acaba o shutdown, essas pessoas são recontratadas. Então, a estimativa do CBO, que é um órgão, né, público dos Estados Unidos, é que você pode ter 750 mil pessoas demitidas temporariamente por causa desse shutdown total, tá? Mas o restante fica lá trabalhando, que são serviços essenciais, mas eles não são pagos. Você tem uma redução da força, mas o que é serviço essencial continua trabalhando, mas não é pago até o shutdown acabar. Essas pessoas são pagas retroativamente. Tá. Então, assim, é esse mecanismo em que o serviço essencial continua, as pessoas continuam trabalhando, mas não são pagas. Só são pagas depois que o shutdown termina, e aí é pago retroativamente, claro, esses serviços. Então, infelizmente, é algo que a gente já conhece, algo tradicional, já aconteceu diversas outras vezes. Qual que é o imbróglio atual, que eu acho que vale pontuar? É um imbróglio complicado, tá? A gente vive uma polarização global, isso é fato, e nos Estados Unidos isso está bem forte. Então, a gente recebe muitos questionamentos, né? Os republicanos não têm a maioria do Congresso? Por que eles não conseguem passar por cima disso? Porque para você aprovar uma Continuing Resolution, na legislação americana, você precisa de 60 votos no Senado. Os republicanos têm uma maioria de 2 votos. Ou seja, eles precisam que 8 democratas votem com eles para que essa legislação que continua o financiamento seja aprovada. Então, os democratas, eles precisam dos democratas. Entendi. Não existe uma aprovação disso sem os democratas. E aí é onde os democratas estão usando ali o seu pouco poder de barganha que eles têm tido nesse ano para fazer alguma coisa que vá aos interesses deles. E o que eles estão tentando modificar é que em dezembro desse ano você tem o fim dos subsídios para alguns seguros de saúde que foram introduzidos na pandemia. Tá? Isso terminaria dia 31 de dezembro de 2025. Então, o que eles estão tentando fazer é recolocar isso na discussão e fazer com que os republicanos aceitem estender esse subsídio para os serviços, para as partes de serviços de saúde, enfim, para seguros de saúde, para isso voltar em 2026. Então, essa é a discussão atual. Os democratas querem colocar isso na legislação, os republicanos falaram que eles podem discutir isso, mas que isso não deveria estar incluído nessa discussão orçamentária, porque é de gasto discricionário, isso é gasto permanente, enfim, as discussões deveriam ser diferentes. Então, esse é o imbróglio atual. Não temos nenhuma evolução nesses últimos dias, tá? Não tem nada que dê algo... a gente não tem um prognóstico para essa discussão. O que vale pontuar é que o governo está completamente paralisado. Então, assim, é muito custoso politicamente para os dois lados. Então, é muito difícil que isso dure mais do que 2 semanas, que foi a duração de 2013. Mas, ainda assim, durante esse tempo, não temos dados macro. Então, payroll, que deveria ser divulgado na sexta-feira, não acontece. Possivelmente não teremos CPI, não tem dado de balanço comercial, a gente não tem nenhum dado oficial dos Estados Unidos, nada divulgado. Só tem dado privado. Então, a gente fica um pouco cego com relação à dinâmica da economia americana. Quando você coloca lá no relatório sobre a questão o efeito do aumento do custo fiscal nos Estados Unidos, né? É porque, na verdade, assim, essa saída e retomada dos funcionários, ou é esse receio sobre o efeito, né, da discussão entre democratas e republicanos para você, de repente, solucionar, dado que está realmente mais polarizada a discussão, se esse shutdown agora pode, como você bem trouxe, acarretar algo conjuntural, acabar tendo que absorver algo mais estrutural em termos de fiscal nos Estados Unidos. Vamos lá, o custo fiscal que o relatório se refere especificamente é do comparativo histórico que você falou, que você, né, tem que pagar retroativamente os funcionários que ficaram lá trabalhando, enfim, sem receber, tá? Então, esse é o custo fiscal do relatório. Tá. Mas tem o seu segundo ponto, porque essa discussão tem sido com relação a um aumento fiscal. Porque o que aconteceu, né? Esse subsídio de seguro de saúde, ele foi criado em 2020, e o que aconteceu foi que na legislação mais recente que os republicanos aprovaram, a One Big Beautiful Bill, em julho desse ano, parte da poupança que eles iam, então parte da parte boa do pacote fiscal, que reduziria os gastos, seria deixar com que esses subsídios expirassem, que eles não fossem renovados. Isso é parte da poupança que vem ali dessa One Big Beautiful Bill de meados do ano.
Se eles decidirem, né, ceder a esse pedido dos democratas, basicamente o que você teria de savings ali, de poupança, de aumento de arrecadação, na verdade, redução de gastos de meados do ano, não existiria mais. Então, você pode ter, caso eles decidam estender esses subsídios, um aumento de $1,5 trilhão em 10 anos nos gastos. Tá? Essa é a estimativa, porque esse é o savings, né? Essa é a poupança que viria desse acordo. Então, acho que tem os dois pontos. Né? Tem o primeiro ponto do custo fiscal da máquina pública, que é histórico, que é tradicional, e você tem um possível custo fiscal dessa discussão, dessa demanda dos democratas para aprovar essa Continuing Resolution. No passado, isso não aconteceu, né? Digo assim, teve algum momento de algum shutdown histórico é muito bom, mas né, dos outros eventos que já aconteceram, que você teve realmente para solucionar, você acabou incorrendo em custos, né, trazendo custos estruturais para a mesa? Não nessa magnitude. Tá. Muito pontual, assim, 2018 e 2019 foi o Trump tentando, por exemplo, a questão de construir o muro, foi toda a questão de discussão do orçamento para a construção do muro, do Departamento de Defesa. Então, assim, teve implicações fiscais, porque normalmente quando você tem um shutdown é porque a outra parte quer alguma coisa incluída no orçamento, mas de gastos dessa magnitude, não. Tá, então pode ser que dessa vez exista essa questão e aí, trazendo isso para a dinâmica talvez de mercado, conversaria com aquele fato de você botar mais um prêmio de risco de longo prazo na taxa de juros americana e, enfim, e eu diria, aquela versão, não a versão, mas talvez a discussão de você ter menos reservas globais em dólar do que você tinha antes por esse receio do fiscal de médio e longo prazo. E eu diria que, assim, além de tudo isso, tem uma segunda discussão, que agora ninguém está falando, mas que está no background, que é a Suprema Corte vai decidir ali, em novembro, dezembro, se as tarifas do Trump que foram colocadas sobre emergência nacional são constitucionais ou não. Isso está dando $30 bilhões por mês de arrecadação para os Estados Unidos. Dá 3,3 tri em 10 anos, mais ou menos, um pouco mais até, se considerar o que ainda tem para vir de arrecadação dessas tarifas. Se isso cai, a gente tem quase uma perda de quase 10 pontos percentuais de tarifa. É muito importante para a arrecadação. Então, você pode ter essa discussão, tanto dessa poupança que eles conseguiram acordar ali em meados do ano de saúde, então esse gasto adicional, quanto uma redução de arrecadação com queda das tarifas. Então, assim, eu acho que esse finalzinho de ano, essa discussão fiscal pode ficar bem forte por todos esses fatores. Assim, eu acho que a curva pode acabar empinando, sim, se tem um prêmio de risco na parte longa da curva. Boa. Então, já trazendo agora então, para o mundo emergente barra Brasil, né, Lari? Que essa dinâmica, justamente, esse pano de fundo que a Lu trouxe no final da discussão, que essa tendência de enfraquecimento do dólar, né, e um dos componentes é justamente esse receio fiscal, isso tem, por outro lado, alimentado, né, um mundo de emergentes, enfim, Colômbia subindo em dólar seus 50 e poucos %, Chile também seus 40 e alguma coisa, e a gente aqui está também capturando uma parte disso, né? O IWZ sobe aí seus 40% no ano. Além dessa dinâmica, o que mais, na tua opinião, justifica, né, esse rally tão relevante aqui do Brasil esse ano? Bom, eu acho que um fator fundamental aí foi o início oficial do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, né? Isso aconteceu ao longo do mês de setembro e está se consolidando esse cenário, até você comentou no Morning Call de hoje, né? De mais 2 cortes para esse ano. Acho que com o shutdown da máquina pública isso se torna ainda mais provável, né? Então, quando você tem um custo de capital menor na principal economia do mundo, né? Isso impele os investidores globais ao risco, né? Impele a buscar maiores retornos em mercados que estão crescendo mais, que tem uma previsibilidade de política econômica maior, né? E por incrível que pareça, você tem vários emergentes nessa situação, né? E o ponto de partida, ele é muito interessante. A gente parte de um valuation, se a gente pegar o MSCI Emerging Markets e comparar com o MSCI US, né, dos Estados Unidos,
está com desconto de 42% no múltiplo, né? Se a gente pegar isso há 10, 15 anos atrás, né? Quando começou o bear market de emergentes, era de 10% esse desconto. Né? Então, hoje, Bolsa Americana há 22 vezes, se pegar a Bolsa Brasileira, aqui há 10 vezes lucro, olhando para 2026, né? Bolsa Mexicana, 12 vezes, Bolsa Chilena, também 12 vezes. Então, assim, a gente pode estar no início de um super ciclo para emergentes. No cenário local, a gente teve também a questão da nossa inflação arrefecendo e tornando-se também mais provável o nosso próprio ciclo de flexibilização monetária, né? Porque quando você tem o dólar caindo, você ainda tem uma ajuda adicional nas expectativas de inflação. Então, esse está se tornando um cenário consensual, um corte de juros aí na virada do ano. Né? Aí existe uma discussão, poxa, vai ser dezembro, janeiro ou março, né? Eu acho que faz pouca diferença. Então, assim, queda de custo de capital é um gatilho muito importante, né? Quando você tem ele duplo dos Estados Unidos e do Brasil, isso é uma força muito poderosa para as ações, né? Para os ativos de risco, e não só pensando em precificação, né? Para você atribuir preço do ponto de vista de custo de capital, mas também para os lucros corporativos, né? Economia em despesa financeira, aceleração das receitas. Então, eu acho que à medida que você consolida tudo isso, você tem um impulso. Aqui no Brasil, vale comentar, né, também que o nosso ponto de partida no início desse ano ele era muito deprimido. Né? Tem até muito investidor, enfim, colegas de mercado que falam assim, cara, o gringo vem aqui e fala, nossa, já subiu um monte. Cara, olha, 12 meses, entendeu? Porque em novembro e dezembro de 2024, o Ibovespa caiu 18%. Então, assim, a gente partiu de 7 vezes lucros, né? A gente estava muito largado. Então, assim, essa alta, ela parece muito grande, né? Mas, na verdade, tem muito, assim, de correção de exagero dentro dela, né? E setembro, nesse ponto do fluxo estrangeiro, depois de algum tempo, né, setembro foi quase 5 bi, né, de entrada de estrangeiro aqui no Brasil. Então está levando aí alta mais ou menos acho que 27 bi de entrada esse ano. Mas aí também, como você bem colocou, né, quando você olha para outros momentos, né, principalmente ali 21, né, e 22, né, anos que foram, sei lá, 100 bi, 40 bi por ano, assim, é uma entrada de fluxo relevante, mas é bem longe ainda do que eventualmente pode ser num momento em que, enfim, talvez, né, haja uma percepção um pouco mais disseminada de que realmente é emergente e Brasil pode ser um bom destino para mais emergentes trazerem dinheiro para cá. E dito isso, o que você ainda enxerga em termos de setores? Porque aí esse é o copo meio cheio da história. Tem sempre uma discussão do lado não do valuation talvez da bolsa, né? Porque tem commodity de um lado e tem parte doméstica do outro, e essas coisas, né, se compensam, de certa forma. Mas você pega em alguns ativos de forma mais isolada, né, setor financeiro anda muito, né, setor de serviço básico, dentro do teu mapa de oportunidades, assim, o que ainda te chama a atenção? Olha, apesar do setor financeiro e de energia terem andado bem esse ano, eu ainda acho que os valuations são bem atrativos, né? Porque foram algumas empresas, eu acho que dentre esses dois setores, principalmente no setor de energia, que ficaram 4 anos muito largados, né, com os preços andando muito pouco em relação à evolução de lucros. Né? Então, o que você teve ao longo dos últimos 4 anos foi uma queda paulatina dos múltiplos e do valuation dessas companhias. Então, se a gente olha para a Eletrobras, né, negociando a 14% de TI real, a gente olha para a Equatorial, 10%, 11% de TI real. Isso é o retorno real alavancado acima da NTNB, né, de 10 anos. Então, assim, é muito atrativo. Não dá para dizer que está esticado, entende? O técnico talvez não seja o melhor do mundo, né? Você pega vários casos aí, subiram 45%, 50% no ano. Isso eu concordo. Agora, por outro lado, também não dá para dizer que está caro, né? E o mesmo vale para diversos nomes de qualidade do setor financeiro. Se a gente pega Porto negociando a 10 vezes lucro, Itaú negociando a 7 vezes lucro para o ano que vem, empresas que entregam ROI aí de 25% a 30%, crescem lucro 15% ao ano. E já são empresas que valem dezenas de bilhões de reais, no caso de Itaú, centenas de bilhões. Então, acho que ainda está no momento da gente comprar empresas de qualidade. Eu acho que não precisa da gente correr o risco, né, de diminuir um pouco o critério de qualidade, porque as de alta qualidade ainda estão muito atrativas, têm sensibilidade a juros, né, voltados à economia doméstica.
Então, acho que nesses dois setores ainda tem bastante oportunidade. O que a gente tem feito na margem, né, inclusive fizemos isso na carteira mensal 10 ideias, que está disponível no BTG Content aí para quem é cliente do banco, é aumentar um pouquinho mais, marginalmente, a exposição ao doméstico. E a gente fez isso por meio do setor de saúde e por meio do setor de incorporação de baixa renda, né? A gente incluiu Redditor e Direcional, que na nossa visão estão entre as melhores operadoras dos seus respectivos setores, né? Redditor entregando aí um retorno sobre capital investido de 20%. Na nossa opinião, em 3 anos o EBITDA deveria dobrar na esteira da inauguração de novos leitos e aumento da taxa de ocupação desses leitos nos próximos anos. É a líder de mercado com a participação de mercado pequena. O maior mercado dela, que é o Rio de Janeiro, que é a sua terra, né? Ela tem só 19% de market share. Como ela está pouco alavancada, ela se coloca como uma consolidadora natural do setor. Então, é um caso que a gente gosta muito, combina rentabilidade, combina crescimento e um valuation que tem prêmio, 17 vezes lucro para 2026, mas é um prêmio merecido, na nossa opinião. E se a gente pega outras empresas, né, com os mesmos componentes de qualidade na bolsa, não é tão fácil achar abaixo de 20 vezes, né, hoje. Então, a gente gosta muito e incluímos também, retornamos com Direcional, que é numa companhia aí mais focada na incorporação de baixa renda, no segmento do Minha Casa Minha Vida, né, opera aí do faixa 1 ao faixa 4, mas principalmente faixa 1. E por isso tem uma demanda, de certa forma, cativa, né, uma demanda resiliente, porque é um programa muito incentivado pelo governo, de certa forma até um hedge para o fiscal, né? E uma rentabilidade, um ROI aí de entre 25% e 30%, lançamentos que continuam crescendo, né? E um crescimento de lucro esperado bem interessante para os próximos anos, negociando a 7 vezes 2026, né? Então, assim, a gente, todos os casos, né? Empresas de qualidade, o que a gente tem feito é aumentar na margem a exposição, a sensibilidade a juros, a exposição à economia doméstica e diminuir a exposição ao dólar, ainda por meio de nomes de qualidade. Ou seja, commodities ainda segue underweight, né? Segue ali abaixo do menos. Isso é um pouco, às vezes, tira um pouquinho do meu sono, às vezes. Assim, eu sempre tenho um pouco de receio do consenso, né? Assim, tá todo mundo muito consensual, underweight em commodities, com aquela coisa assim, isso de vez em quando fica meio... Tiro um pouquinho ali, eu falo, cara, o que pode ser talvez um catalisador, alguma coisa que faz... Putz, a gente tem visto em alguns momentos esse ano, alguns movimentos de você reduzir esse under por alguns eventos, né? Às vezes, normalmente tem sido conjunturais, mas são movimentos agressivos, né? Aí você pega, sobe 10% muito rápido um ativo, aí o mercado fala assim, opa, peraí, será que mudou, não mudou? E depois segue o jogo. Mas isso, de certa forma, fica um pouco no radar ali. Você tem um ponto. Assim, nunca é bom ir de peito aberto, né? Eu acho assim, vamos ter 0 de commodity, vamos ter 0 de exposição ao dólar. Eu acho que esse não é o caso também. Né? A gente mantém alguma exposição aí, inclusive na carteira mensal, ao petróleo, que tem, além da exposição ao dólar, né, tem a exposição ao risco geopolítico, uma exposição positiva, né? Então, assim, toda vez que tem algum estresse geopolítico, o petróleo tende a subir. Mas ainda assim estamos underweight, porque no final das contas, né, você tem o petróleo em torno de $65 por barril há quase 12 meses. Né? E isso é um vento contrário para a geração de caixa dessas empresas. Né? Então, você vê um resultado, 2 resultados, 3 resultados, com a geração de caixa fraca, né, não há ação que aguente também. Então, a gente procura também olhar os efeitos disso nos lucros das empresas, que é o que o acionista de bolsa compra, né, no final. Boa. Mas esse pequeno exercício de futurologia, balanços da próxima temporada, né? Existe uma certa percepção, não percepção, mas assim, o mercado, de certa forma, ele espera que haja uma desaceleração, né, em termos de crescimento de lucro TRI 25 contra TRI 24, seja por efeito base, seja pela própria discussão da atividade está desacelerando aqui no Brasil, né, desde da virada do ano. Alguma coisa que você já queira, enfim, chamar a atenção, alguma coisa que você já tenha, enfim, percebido?
Legal, concordo com essa leitura, né, que é uma leitura um pouco de consenso também, mas eu acho que ela está correta. Acho que o grande ponto de atenção agora vai ser a alavancagem, porque quando você tem uma desaceleração de crescimento de receita, né, o trabalho ali na rentabilidade, tanto do lado das despesas corporativas quanto da alavancagem, ele se torna muito mais expressivo na linha final, ali na geração de lucro, né? Então, eu acho que talvez fique mais clara ainda a diferença entre as empresas que fizeram esse dever de casa e as que não fizeram, porque a Selic continua em 15, né? Então, assim, isso é um desafio muito grande para a rentabilidade e vai ficar claro. Em termos de setores, assim, a gente tem estado um pouco mais cautelosos em relação ao varejo tradicional, né? Esse varejo de eletromóveis, vestuário, né? Que acho que a gente tem ouvido isso de diversas companhias, assim, estão preparados para uma desaceleração relevante do crescimento de vendas, mas tem algumas ilhas ali da economia que continuam indo muito bem, né? Particularmente aquela parte mais ligada ao mercado de trabalho, né? Então, você olha ali para o setor de serviços, né? Algumas companhias ainda tendem a ir muito bem, caso de Smart Fit, por exemplo, né? Que a gente tem recomendação de compra. A gente deve continuar vendo crescimento de receita na casa de 30%. Né? O mercado de trabalho está forte e ela tem os motores próprios de crescimento. Expansão de rentabilidade, né? Acho que também o setor de locação de veículos, principalmente Localiza, né? A gente deve continuar vendo um crescimento de receita interessante. Setor de saúde, destaque Redditor, acho que deve trazer um grande resultado aí. Eu acho que o ponto fraco deve ficar realmente para o lado das commodities, né? Setor financeiro, a gente deve continuar vendo os efeitos desse aumento de inadimplência, principalmente no agro, que impacta bastante o Banco do Brasil. A gente conversa bastante sobre os dados aí que ficam saindo periodicamente. A gente vê o agro continua a piorar, né? Até acelerou o ritmo de piora. Então, acho que o Banco do Brasil deve ser um ponto fraco aí dessa temporada. Mas, por outro lado, né, Itaú, a gente deve continuar vendo uma inadimplência controlada à medida que o sistema, ao contrário dele, pode experimentar aí um aumento dos calotes, né? Então, assim, acho que a seleção de ações ela vai se tornar mais importante ainda, isso vai ficar bem claro na temporada, essa é a nossa expectativa, pelo menos. Boa. Bom, então, obrigado a você, Larissa Quaresma, CFA, analista MPs. Obrigado pelo papo. Lu, sempre muito bom, a gente fala pra caramba, então está aqui hoje oficialmente, mas estou sempre no Teams ali perguntando alguma coisinha para Lu sobre economia. Obrigado, Lu. Obrigada pelo convite, pessoal. Pessoal, mais um Radar do Investidor no ar. Então, se você curtiu esse conteúdo, aproveita, segue no canal do YouTube, se inscreve no Spotify, ativa o sino para você não perder nenhum episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo e até o próximo Radar. Um abraço.